Estamos aqui com a nossa querida Denise para falar de Copom da semana passada, de ata, de situação, de dólar e tudo mais. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas, daí você desenvolve em cima disso, tá? A gente tem que comentar o aumento da Selic, já era esperado na semana passada, aquele aumento que teve, totalmente previsível, e daí falava-se na semana passada que poderia chegar até 11,5, 11,75, faz um tempinho que vem falando. Hoje saiu o Copom, desculpa, saiu a ata da reunião explicando o que foi discutido lá, e daí o mercado reagiu de uma maneira falando assim, opa, a gente acha que tem espaço aí para a Selic subir mais um pouquinho. De ouvir falar também, quer dizer, outra coisa importante do Focus foi a inflação, né? Então, a expectativa de inflação estava lá um pouquinho acima do topo da meta e agora não está mais tão pouquinho assim. Isso também, o Focus também trouxe mais um pouquinho de impacto em atividade econômica. Então, conta para a gente, por favor, o que aconteceu. E outra coisa interessante que o dólar, ele andou caindo aí bastante, né? Janeiro foi um mês impressionante, daí a gente até conversou a semana passada e falou, vamos ver o que o Focus vai falar. Por quê, gente? Vou repetir pela milésima vez, Focus não é previsão do Banco Central, Focus é o que o mercado acha. Então, o mercado continua trabalhando com um dólar a 5,60 no final do ano. Então, pronto, já falei o suficiente. Explica para a gente essa confusão toda, por favor. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Helena. Eu vou começar da taxa de juros, né? Então, como você falou, acho que a alta era esperada, tinham muitas discussões de até onde os juros poderia ir. Primeiro, quando o Banco Central aumenta os juros, logo depois sai o comunicado não disse que os juros iriam subir mais, mas uma semana depois sai a ata, e foi na ata que saiu hoje que o Banco Central deu alguns sinais de que ele está preocupado com essa expectativa de inflação, ao mesmo tempo em que ele parece já estar olhando para a inflação do ano que vem, no sentido de que, olha, esse ano você já tem algumas pressões que foram dadas e a gente, no fundo, está saindo de uma inflação de 10 e para derrubar ela tão rapidamente demora. Ele está olhando mais o ano que vem, mas ainda assim está olhando e falando, olha, tem expectativas em alta de inflação. Isso pode significar que eu vou ter que subir mais juros. Acho que ele deixou claro que ele vai ser mais duro na política monetária para debelar a inflação. Então, já se está falando em algo acima de 12, acho bastante provável. Ele sinalizou mais duas altas, né? Difícil de saber até onde vai, é porque também juro muito alto significa atividade muito fraca. Esse é um risco importante para se monitorar, né? E fazer esse ajuste fino de trazer a inflação para baixo, para a meta, mas não derrubar demais a atividade econômica, não é uma tarefa simples. A alta de juros foi muito forte, né? A gente passou por um ciclo monetário de alta muito relevante, e isso demora um pouquinho para bater a atividade. Então, acho que tem um pouco esse olhar de até onde eu tenho que ir. É difícil dizer se vai ser 12,25, 12,5, mas ficou muito claro que é bastante provável que a gente fique acima de 12, aí, ou em 12, ou em 12, entre 12,25 e 12,5, como final de ciclo. Acho que esse é um ponto bem relevante mesmo, pensando aí nos investimentos de renda fixa, né? Vamos ter uma taxa de juros ainda mais alta do que se imaginava no início do ano. Vamos explicar só uma coisinha, que assim, o que aconteceu hoje, né? Que a gente sempre fala da curva de juros, né? Então, ela subiu um Empinou, pouquinho, né? ela deu uma empinadinha. Então, quando a gente fala isso, só para as pessoas entenderem, primeiro a gente está falando que a expectativa do mercado é que vai até um patamar. A hora que isso sobe, daí tem todo um impacto, porque significa que se ontem você estava colocando lá o seu dinheiro num determinado prazo e isso pagava quase 12, hoje os títulos que oferece né, nesse mesmo prazo, eles estão pagando um pouquinho mais. Então, isso tem o impacto. E antes da gente ir para o dólar, seguindo nesse tema, se você puder explicar mais uma vez, as meninas sempre perguntam
esse movimento, né? O que o Banco Central está fazendo? Às vezes a gente fala disso como se fosse uma coisa tão óbvia, porque a gente convive com isso no dia a dia. Mas então retomar de novo, né? Alguém estava me falando no final de semana, mas eu gosto de inflação, porque a inflação ela pode continuar remunerando bem e a taxa de juros pode cair. Eu falei, só que não, né? Porque o que está acontecendo é o contrário, a taxa de juros sobe para segurar a inflação. Então, dá uma aulinha para a gente, por favor. Beleza. Acho que primeiro, taxa de nominal de juros e taxa real são coisas diferentes, né? Então, você está lá com uma inflação de 10% ao ano, como a gente viveu no ano passado, o que aconteceu? A nossa vida ficou mais cara, né? O preço da comida, o preço de tudo. E aí, para os nossos investimentos apenas conseguirem manter o valor das coisas, eles teriam que ter uma remuneração de 10%, que não é fácil, mesmo com uma taxa, quando a taxa de juros sobe, né? A taxa de juros do Banco Central, ela é a grande, né, ferramenta de política monetária e ele tem como objetivo uma meta de inflação. O Banco Central persegue uma meta, ele quer que a inflação fique dentro de uma meta e ele persegue essa meta. Por que sobe juros quando a inflação sobe? Porque aí o objetivo dele é abaixar a atividade econômica, né? Juros mais altos significam crédito mais caro, então as pessoas têm menos capacidade de comprar a prazo, né? Então, por exemplo, um imóvel que você financiava 2% ao ano, hoje você financia 11% ao ano. Um monte de gente não consegue mais comprar. Imóvel, eletrodoméstico, automóvel, todos esses bens onde o crédito é muito relevante. Isso esfria a atividade. O investimento fica mais caro, né? Porque se eu vou pegar um empréstimo para fazer investimento, ele é mais caro. Então, você esfria a atividade econômica e com a atividade econômica mais fraca, pessoas comprando menos, os preços tendem a cair, né? Porque no fundo, assim, não tem mais tanta gente querendo comprar o que eu oferecia e os preços tendem a cair. É assim que ele regula a inflação através da taxa de juros. E é esse movimento que está sendo feito. Então, é razoável esperar um PIB mais fraco, porque a gente está com juros muito mais altos, então não é à toa que as expectativas de crescimento econômico da Fox ficam reduzindo semana a semana, porque a hora que fala assim, o juros vai ser mais alto, então a atividade vai ser mais fraca. E a inflação traz para baixo. Por que está tão difícil? Porque a inflação tem várias causas nesse momento, né? Teve uma causa lá atrás de seca, né? Então, um problema que afetou os alimentos, afetou o preço de energia, a própria taxa de câmbio muito desvalorizada do ano passado significa alta para os preços, tudo que é importado acaba subindo de preço aqui. Então, vários elementos estavam fazendo, além da atividade, né? Além da gente estar no momento de recuperação de atividade, aí mais gente querendo comprar alimentos ou querendo voltar a consumir serviços. Então, tinham outros fatores que o Banco Central costuma chamar esses fatores de choques, né? Além da questão da atividade econômica. Ele não consegue trabalhar nesses choques, né? Não faz nada para mover esses choques. Ele movimenta a atividade econômica. Então, por isso que está demorando muito. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, um choque de juros desse tamanho vai significar uma atividade mais fraca. E num contexto assim, inflação, gente, nunca é bom. Inflação acaba sempre significando perda de poder de compra. Tem pessoas que se protegem melhor, pessoas que se protegem pior dessa perda de poder de compra, mas ela é ruim para todo mundo, particularmente para a população mais pobre, ainda mais. Então, aumenta a desigualdade social, não é bom a gente ter inflação nem alta e muito menos ainda descontrolada e em alta. Então, são coisas que o Banco Central tenta evitar mesmo. Ainda mais num país que tem um histórico de inflação, onde as pessoas têm uma preocupação muito grande em se proteger em relação a isso. Perfeito, tem contratos indexados já, então realmente é um caminho difícil mesmo, então, assim, o Banco Central tem mesmo que debelar. Tá. Bom, e daí falando em dólar, né? Se a gente puder falar um pouquinho, que a gente ainda não falou, esse movimento lá fora, quer dizer, a taxa de inflação também não está fácil lá nos Estados Unidos, a gente tem este mesmo, então agora é fácil de acompanhar, de entender, porque a gente tem o mesmo movimento, a mesma coisa. Só que daí o que acontece? A hora que você tem uma taxa de juros subindo, né? Lembrando que o dinheiro dos países, nossas reservas estão onde? Estão em títulos públicos norte-americanos. Então, é muito dinheiro. Então, esta remuneração que melhora, ela atrai mais dinheiro ainda para ser investido lá fora. Em geral, isso teria algum impacto no dólar. Só que a gente viu uma coisa diferente. A gente está vendo aí um dólar
mais fraco. Mudou alguma coisa? De repente está acontecendo alguma coisa que a gente não está sabendo e esse dólar está assim? Eu acho que tem um pouco correção daquela piora super forte que a gente viveu no final do ano passado. Tem um certo dinheiro de capital estrangeiro vindo para emergentes, até pelo nossos juros aqui mais altos, né? E eventualmente os ativos começam a ficar muito baratos em algum momento, né? Como a correção forte que a gente viveu no ano passado. Mas eu acho que isso é super momentâneo, né? Quando a gente olha a Focus, a gente não vê projeções da taxa de câmbio aí das principais casas caírem para o final do ano. Por quê? Temos eleições esse ano, então tem um momento de instabilidade para vir pela frente, e tem outro ponto que você tocou que é fundamental. Taxas de juros norte-americanas vão subir, o Fed já sinalizou que a partir de março começa a subir juros, isso tende a valorizar o dólar em relação às outras moedas, né? O que aconteceu nos últimos anos é que, assim, o Brasil foi uma moeda que se desvalorizou muito mais do que as demais, né? Então, o dólar se valorizou em relação a todas as moedas, mas o Brasil desvalorizou mais ainda, né? Porque a gente tinha um problema aqui político, não político, questões domésticas que nos afetavam mais. Então, acho que talvez tenha uma pequena correção no curto prazo por conta disso, né? A gente sempre falava assim, se a gente fosse olhar, assim, a taxa de câmbio deveria estar mais baixa, tem muito daí que é incerteza. Agora, as incertezas sumiram? Elas não sumiram. Eu diria que elas estão um pouco congeladas, porque a gente está num momento em que ainda não tem definição, que a campanha está sendo feita muito mais nos bastidores, ainda não está na rua, mas certamente acho que a gente tem um cenário que ainda é um cenário de muita volatilidade na taxa de câmbio e de um final de ano com uma taxa mais parecida com o que o Focus está apontando aí, 5,60, né, do que os 5,30 que a gente está vivendo aí, né? Maravilha. Bom, gente, não sei se tem mais alguma coisa que você queira falar. Convidar todo mundo para ir no Z-Summit, né? Exatamente o que eu ia falar. Gente, este sábado aqui tem o Z-Summit, dia 12, vai ser lá na AmCham. É o primeiro congresso de investimentos para jovens do Brasil. O pessoal que está coordenando isso é o Zinvest. O Zinvest é, vamos dizer, um braço do Women Invest, que foca em jovens. Mas vai ter muito conteúdo que muita gente vai aproveitar. E a gente, às 11 da manhã, 11h30, né? A gente vai ter um painel muito bacana, que vai ser a minha querida Denise de Pascoal, com uma colega, que é a Zeina Latifi, vão ser moderadas por um jovem da Macro Capital. Então, a gente vai começar o dia falando, a palestra de abertura vai ser com o Carlos Ambrósio e o Carpe, que é do BTG, o Carlos Ambrósio é presidente da Ambima. Eles vão conversar sobre a importância do jovem pensar em investimentos desde cedo. E, em seguida, nós teremos essas duas feras falando sobre este tema aqui que a gente conversou, mas de uma maneira mais profunda e com muita propriedade. E depois a gente vai falar de né? De criptoativos, de renda variável, da importância da mulher cuidar dos seus investimentos, vão ter workshops de RH, vão entender, vai ter a COSAN falando de alguns temas de sustentabilidade e falando de IPO, como você tem que olhar para os números, balanços, enfim. Eu vou ter que fazer, vou colocar depois aqui embaixo, né? www.zsummit.com.br. Não podem perder, né? Isso mesmo, espero aí quem puder ir e quem tiver, né, peçam para os filhos irem, porque eu acho que é uma oportunidade incrível e educação financeira é fundamental para todo mundo, principalmente para essa meninada aí. E tem mais uma coisa, para quem for torcedor do Palmeiras, até eu quero assistir o jogo, é o seguinte, vai ter o futebol lá também, tá? Tem um patrocinador que vai levar uma TV e vai transmitir. E mais uma coisa, eles vão pedir lá na entrada comprovante de vacina ou exame, mas a coisa está tão bem organizada que vai ter uma van lá para quem não tiver feito exame e quiser fazer, vai ter uma van lá também que vai estar prestando esse serviço. Vai ter parede de escalada, vai ter mesa de pebolim, vai ter muita coisa, gente. Então, por favor, tá bom? Isso aí. Beijo. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Eu ia encerrar aí, mas é você que está com. Eu tenho que parar de gravar, peraí. Adorei vocês agora, tá?